Doppler é um fenômeno que foi descoberto por esse cientista, em que um objeto emite um som e outro objeto analisa. O objeto que emite, ele está em movimento, o objeto que analisa está parado. Então, há diferentes percepções dessa frequência a depender da proximidade e do afastamento do objeto que se move. Esse é o fenômeno Doppler, né? Então, a gente vai usar isso no ultrassom. Como é que vai ser feito essa análise? Primeiro, a gente sabe que o nosso objeto em movimento são as hemácias, é o fluxo de sangue. E o objeto fixo é o probe. Então, a gente vai ter que captar essas hemácias, tentar ver o fluxo, se ela está se aproximando ou se afastando do probe e analisar se existem ali incrementos de velocidade, se tem estenose, se tem insuficiência, medir débito cardíaco. Tudo isso depende do Doppler. Tá? Gradientes de válvula, pressões pulmonares, pressão média pulmonar, pressão sistólica pulmonar, tudo isso é feito com o Doppler. Então, o efeito Doppler basicamente é isso. Você vai ter uma velocidade de fluxo, uma velocidade emitida e refletida pelo ultrassom, que vai ser calculada através da divisão do ângulo, do cosseno θ do ângulo emitido entre o fluxo e o probe. Né? Tem uma constante também que faz parte dessa equação, mas essa fórmula é feita automaticamente nos aparelhos, vocês não precisam se preocupar. Então, lembrando, o cosseno θ de 0,180 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Então, você tem que ter uma angulação próxima de 0 a 180. Aqui é o inverso da imagem 2D. Na imagem 2D, a gente queria ficar perpendicular. Aqui a gente quer ficar paralelo a esse fluxo. Como é impossível ter o probe dentro do vaso, nós vamos ter que tolerar um ângulo, né, entre o fluxo e o probe. Né? Idealmente, esse ângulo, o objetivo é que ele seja menor que 30 graus, que o cosseno θ de 30 é 0,87. Tá? Então, sempre tentar deixar no máximo 30 graus entre o seu fluxo e o seu ultrassom. Outra coisa interessante, entender como é feito o Doppler colorido. Tem várias modalidades de Doppler. Né? O Doppler colorido nada mais é do que você identificar aonde o fluxo está indo. Né? O probe daqui, por exemplo, no corte apical, está aqui na ponta do coração. Então, tudo que se aproxima do coração fica laranja, tudo que se afasta fica azul. Então, aqui eu tenho fluxo de saída, fluxo de entrada. Aqui ato esquerdo, VE, ato direito, VD. Então, aqui, por exemplo, fluxo mitral, ele vai ser laranja. Tá? Ele está entrando no VE. Fluxo de via de saída vai ser azul. Então, esse é o Doppler colorido. O Doppler pulsado. O pulsado é outra modalidade de Doppler interessante. Aqui a gente vai analisar onde eu quero um local específico de análise da velocidade, onde eu quero analisar a velocidade. Então aqui, por exemplo, eu coloquei o volume amostra, que são essas duas barrinhas aqui, em cima da via de saída do VE. Vou analisar a via de saída do VE, fluxo sistólico. Né? A gente vai medir débito cardíaco através dessa janela, que é a janela apical, via de saída, fluxo sistólico. Aqui, outra modalidade utilizada também com o Doppler pulsado é a análise da diástole, que eu estou vendo a parte de entrada no átrio, no ventrículo esquerdo, desculpe. A entrada do ventrículo esquerdo, volume amostra aqui em cima da válvula mitral, estou vendo enchimento rápido, contração atrial, aqui é a diástole, fluxo de entrada mitral. Então, novamente, ó, fluxo mitral, aqui tem uma alteração, provavelmente alteração do relaxamento. E aqui o fluxo de saída, da via de saída do VE, a gente vê o fluxo sistólico, a gente vai calcular o débito cardíaco através dessa modalidade de Doppler. Doppler pulsado. O Doppler tecidual nada mais é do que um Doppler pulsado também, né? A gente está vendo aqui o volume amostra, vou medir no local específico a velocidade. Só que essa velocidade ela tem um filtro para velocidades menores, que é a velocidade muscular. Então aqui nós temos velocidade muscular lateral no anel mitral, para a variação da diástole, que é o E', e aqui eu tenho a velocidade lateral tricúspide, que é a S', que eu vou analisar aqui a função sistólica do VD. Então tem várias indicações para você colocar o Doppler pulsado no seu eco. Então aqui é para ajudar na função sistólica do VD e aqui para analisar a função diastólica do VE. O Doppler contínuo ele tem um filtro para velocidades maiores e ele tem essa capacidade de analisar grandes velocidades sem fenômeno de aliasing, que seria uma situação em que nós não conseguiríamos ver o começo e o fim da onda. Então, aqui no Doppler contínuo, a gente tem uma capacidade de analisar velocidades bem maiores, e isso vai ajudar a determinar gradientes de estenose. Aqui, por exemplo, a insuficiência tricúspide com grandes velocidades, aqui a insuficiência tricúspide com grandes velocidades, e aqui, através da equação de Bernoulli simplificada, nós teremos um gradiente sistólico entre o VD e o AD. Tá? Então, para velocidades altas, insuficiências e estenoses,
usaremos o Doppler contínuo. Essa é a vantagem do Doppler contínuo, analisar altas velocidades. A desvantagem é que não consegue um local específico de análise, vai analisar tudo em cima dessa linha aqui, né, que está passando de fluxo nessa linha, vai ser analisado nesse Doppler. Eu não vou conseguir localizar onde é o ponto de estenose. Mas lógico que aqui analisando, vendo que tem um refluxo tricúspide, eu sei que esse refluxo é a causa desse aumento da velocidade. Então, otimização de imagem. Dicas de otimização de imagem. Primeira, posição do paciente. Idealmente, decúbito lateral esquerdo. O paciente decúbito lateral esquerdo, o coração fica mais próximo da pele, fica mais fácil de ver. Escolha do transdutor, dependendo do que você queira ver, será o transdutor setorial para ver o coração, ou o transdutor linear para fazer um acesso, por exemplo. A escolha do preset é outra dica importantíssima, que já tem adaptações no seu software lá para fazer melhores imagens, já pré-determinadas com o seu programador, o seu aparelho previamente, né? Então você vai escolher o preset cardíaco para fazer a avaliação cardíaca, o preset vascular para fazer a avaliação de vaso. Outras coisas interessantes é deixar a profundidade adequada, ajustar também o ganho. O ganho é o volume do som e a posição do indicador, que é uma marcazinha que todo ultrassom traz de lateralidade. É sempre deixar o transdutor do lado esquerdo da tela e a tela também sincrônica com a sua posição de transdutor no paciente. Isso facilita você não atrapalhar o lado esquerdo e o lado direito. Então aqui, por exemplo, ó, tem presets vários. Aqui eu vou escolher um preset de coração, cardio 2 para adulto, coração de adulto. O pediátrico também já tem um preset específico, tá vendo? O pediátrico já tem alguns detalhes diferentes do adulto. Então, eu quero fazer eco, eu escolhi o preset de adulto. Eu quero fazer carótida, tá vendo? Coronária, abdominal, arterial. Tem vários presets dependendo da marca do seu aparelho. Ganho, aqui um exemplo de ganho. Ó, lembre, ganho é o volume do som. Aqui eu tenho um ganho adequado e aqui eu tenho um ganho excessivo, muito branco, muito barulho de som. Digamos aqui uma música clássica e aqui um heavy metal. Então, para ver detalhes, eu quero deixar o coração de uma forma que eu consiga identificar septo, válvula, bem bonitinho. E aqui eu não consigo ter essa identificação bem clara. Novamente aqui ganho, ó. Aqui um ganho ok, seria intermediário. Aqui um ganho diminuído, está muito escuro, né? E aqui um ganho muito excessivo também, muito branco. Você tem que tentar deixar ele de uma forma que você consiga ver. Aqui uma artéria, aqui uma veia. E eu consegui ter essa diferenciação bem clara. Outra coisa interessante, profundidade. Ó. Lembre que toda vez que você quer um objeto de interesse, deve deixar ele no centro da tela. Então aqui no centro da tela é a profundidade adequada. Aqui está muito excessiva a profundidade, tem grande parte da tela sem nada de interessante. A artéria e a veia estão aqui em cima. E aqui a profundidade está muito próxima. Você pode passar a agulha e não ver, então é bom deixar a imagem centralizada na sua tela. Só ajudar vocês a errar menos. E aqui a posição do índex. Lembrando, ó, índex para a esquerda, aqui no caso do corte apical, eu vou deixar na esquerda da tela. Né? Aqui, esquerda, esquerda. Né? Você olhando para a tela, imaginando o coração, né? O paciente deitado, ele vai estar de frente para você. Então aqui vai ser o lado esquerdo do paciente. O lado esquerdo do paciente vai ser sincrônico com o seu índex, também está no lado esquerdo do paciente. Tá? Uma vez um residente fez essa imagem aqui, invertida, e achou que era um VD dilatado, pensando numa embolia maciça, e na verdade ele só tinha invertido, né, o index mark para cá, e aí pegou a imagem esquerda à direita, tá? À direita do paciente, né? Lembrando que sempre a referência é o paciente. Ok, pessoal? Então era isso. Essas dicas importantes para a gente já começar a falar de janelas, débito cardíaco e fluido-ressistividade, e aí vai, beleza? Forte abraço para vocês e vejo na próxima aula.